Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar do abuso espiritual. Você já pensou sobre isso? Quem vai conversar conosco é professor, mestre, doutor, tem mais de 30 livros publicados, fez teologia, filosofia da educação e também literatura brasileira. Vamos conversar com o professor e escritor Gabriel Perisset. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa nossa conversa e em muitos momentos você vai ver que conhece alguém que já sofreu um abuso espiritual ou está passando por essa situação. E antes de começar, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, deixe seu like, porque qual é a importância de deixar o seu joinha? É que o YouTube entende que é um vídeo relevante e ele compartilha com mais pessoas. E também deixe as suas sugestões. Nos acompanhe pelo YouTube, o Spotify, o Instagram e o Facebook. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Gabriel Perisset, é um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Cris. Espero que a gente tenha uma boa e proveitosa conversa. Então, o professor está aqui porque, olha, ele é doutor em teologia, doutor em filosofia da educação, mestre também na literatura brasileira, escreveu mais de 30 livros. Mas agora ele escreveu um livro que eu considero assim muito bom e especialmente atual para esse tempo que nós estamos vivendo. O livro se chama Abuso Espiritual. Professor, o senhor está com o livro aí que o senhor poderia nos mostrar? Aqui. Esse livro vai ser lançado agora na Bienal do Livro em São Paulo, mas nós vamos deixar o link aqui porque você já pode adquirir. Eu li parte desse livro e estou encantada com ele. Quem me passou essa dica foi o padre Ronaldo Zacarias, que, aliás, faz o prefácio do livro. Então, professor, eu quero começar aqui essa nossa conversa te perguntando o seguinte: essa lógica quenótica, ela é o que cobre, o que rodeia esse abuso espiritual? O senhor pode começar explicando o que é essa lógica? Então, vamos lá. Acho que a gente até pode recuar um pouquinho para entrar numa questão mais técnica, né? Que é essa que você está fazendo a pergunta. O abuso espiritual, essa expressão abuso espiritual, não é muito corrente no Brasil. Ela é muito usada nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil ainda está sendo empregada ainda de maneira muito inicial, não é muito comum ainda. Porém, reflete uma realidade que nós estamos enfrentando dentro das igrejas, dos movimentos religiosos, dos grupos, das comunidades de fé. E esse abuso espiritual tem uma lógica que é contrária a essa que você falou. A lógica quenótica que o Ronaldo Zacarias menciona é a lógica de Cristo. Cristo se despoja da sua condição divina e vem até nós para ficar no meio de nós e para nos ensinar como chegar ao Pai, como nos transformar em filhos de Deus, vamos dizer assim. Essa é a lógica quenótica. Kenosis em grego significa esvaziamento. Então, os antigos padres da igreja falavam isso, que Jesus tinha se esvaziado, né? O Filho de Deus se esvaziou da sua condição divina para se aproximar de nós. A lógica do abuso espiritual é totalmente contrária a isso. É a lógica da vaidade, é a lógica da arrogância, do poder, que certos líderes religiosos têm e a partir disso transformam a vida dos seus seguidores ou dos fiéis
de uma paróquia ou dos membros de uma instituição, transforma a vida dessas pessoas no inferno. São pessoas, lideranças tóxicas nos ambientes religiosos. Então, o livro trata justamente dessa, vamos dizer assim, desse contraste entre a lógica de Cristo, que veio servir, né, uma coisa fantástica. Deus vem servir, Deus vem se colocar numa situação de servo, ao passo que muitas lideranças religiosas se colocam na posição de senhores absolutos da vida de pessoas que estão ali querendo também fazer alguma coisa, mas de repente se veem enredadas por um ambiente de opressão, um ambiente de humilhação, como acontece em tantas situações hoje nas igrejas de um modo geral. Mas, professor, no momento em que esses líderes religiosos que oprimem esses fiéis, eles se colocam na condição também de humano, mas eles se colocam como se eles fossem o próprio Jesus, né? Porque Jesus, ele se torna humano, mas ele faz coisas aqui na Terra que são completamente divinas, né? Ninguém ressuscitou ninguém aqui, só Jesus, pela leitura, não é? Jesus ressuscita Lázaro, Jesus transforma a água em vinho, Jesus faz o cego enxergar, o surdo ouvir. Quer dizer, não há nenhum humano que, por mais que ele queira, ele tenha feito esses milagres, digamos assim. Né? Então, muitas vezes, esses líderes, eles também não invertem essa situação e se colocam como se eles fossem o próprio Jesus? Exatamente. Eles usurpam, vamos dizer assim, o lugar que só cabe ao mestre, a Jesus, a Deus, né? Se colocam numa posição superior e acham, né, na sua insanidade ou no seu mau caratismo, que tem condições de controlar a vida dos outros, né? Havia um líder religioso que usava aquela imagem, né? Quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, havia um religioso que dizia, eu sou a videira e vocês, os meus seguidores, são os ramos. Isso é um absurdo, ele estava usurpando a condição divina para si. Né? Quantos também dizem que fazem, acontecem, que ressuscitam, que fazem milagres, curam todo mundo, né? Então, toda essa manipulação de líderes religiosos está dentro do livro, é comentada dentro do livro. Vamos deixar claro aqui que a gente está falando de uma espiritualidade quando a gente fala psíquica. Nós não estamos falando aqui de um abuso, né? Que é abuso sexual, é pedofilia. O livro não trata sobre isso. O livro trata desse abuso espiritual psíquico. Não é isso, professor? É isso. Esse abuso espiritual é um guarda-chuva sob o qual pode acontecer vários abusos. Pode até acontecer o abuso sexual, pode acontecer o abuso financeiro, abuso patrimonial, abuso de poder, abuso de consciência. Há vários abusos dentro dos ambientes religiosos que estão sob o guarda-chuva do abuso espiritual, porque o abuso espiritual é mais profundo. Né? Ele abusa da confiança que você deposita numa pessoa que fundou um movimento, uma pessoa que está numa paróquia ou numa igreja qualquer, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser freira, pode ser leigo, pode ser missionário, pode ser obreiro, pode ser igrejeiro, pode ser o nome que você quiser dar. Mas são pessoas que se aproveitam da sua autoridade religiosa para abusar de outras pessoas. Quem o senhor considera, porque o senhor dedica um capítulo inteiro à vítima perfeita. Quem que o senhor, nessa pesquisa, viu que é a vítima perfeita? Todos nós podemos ser vítimas perfeitas. Qual é uma das características fundamentais da vítima perfeita? Ela é vulnerável, ela está sofrendo, ela está com alguma inadaptação. Por exemplo, um jovem que está brigando com os pais, então ele quer liberdade, encontra um grupo religioso e acaba entrando ali achando que ali vai encontrar mais apoio, mais acolhimento do que encontra na sua família. Então, essa pessoa está se colocando numa situação
de risco. Pode ser que aquele grupo seja bom. Não quer dizer que todo grupo religioso é abusivo. Não quer dizer que todo fundador de uma ordem religiosa ou de um movimento seja abusivo. Porém, a vítima perfeita pode cair numa armadilha justamente porque busca um espaço de segurança absoluta, de amor absoluto. Não existe esse lugar. Então, a vítima perfeita se coloca numa situação de fragilidade, de carência, de dependência, e aí o líder abusivo se prevalece dessas circunstâncias e diz, não, aqui você vai encontrar o seu lugar. Não fala com seu pai, não. Realmente seu pai não entende, não tem fé. A sua mãe também não entende. Seus amigos também não entendem. Vem para cá. E aí essa pessoa entra nesses grupos e começa a se isolar dos seus amigos, das suas famílias, e entram, então, numa situação que pode se converter numa situação de abuso, né, espiritual, e às vezes nem só espiritual, né, porque aí tem os desdobramentos desses abusos todos. Mas pode ser um jovem, também pode ser uma pessoa de mais idade, uma pessoa madura, alguém que perdeu um filho, perdeu um parente, teve uma perda muito grande emocional, e aí também se torna uma pessoa fragilizada. Essa pessoa fragilizada também pode ser cooptada pelos líderes abusivos. Esse abusador, ele se aproveita desse momento vulnerável da pessoa. Se aproveita, ele tem uma capacidade assim de radiografar, de escanear a situação da pessoa, né? E às vezes não também. Pode acontecer que a pessoa esteja bem, mas ela se aproxima daquele grupo com vontade de ajudar, porque é muito idealista. É muito bonito ser idealista, querer ajudar, querer transformar o mundo, querer fazer o bem, tudo isso é ótimo, mas o abusador também pode pegar a pessoa por aí e enredá-la, dizendo, não, aqui você vai conseguir fazer tudo isso, mas você vai ter que obedecer nisso, aquilo, você vai ter que abandonar, não sei o quê. Aí começa toda aquela lógica do abuso. Agora, professor, quais foram os grandes exemplos, assim, que o senhor ficou estarrecido quando o senhor encontrou? Nós estamos o tempo todo, basta abrir o jornal, basta abrir a internet. Há muitos anos tem acontecido escândalos nos âmbitos religiosos. Sim, temos toda a questão dos escândalos sexuais, né, que não são só na Igreja Católica, acontecem em todos os movimentos religiosos, esotéricos, indianos, orientais, brasileiros, americanos, enfim, não existe um limite, não existe um lugar onde não aconteçam isso. Mas quando a gente, todos os dias, né, vai pesquisando e encontra situações em que, às vezes, uma liderança, né, eu não quero mencionar nenhum tipo de movimento, porque eu estaria cometendo, não uma injustiça, ao contrário, estaria... Só que o ideal seria então comentar todos, né, mostrar... Mas como são centenas, centenas e centenas, não é esse o objetivo. Mas eu acho que todos nós temos capacidade de pesquisar e descobrir que, às vezes, muito perto de nós, esses grupos que tiveram problemas e que, às vezes, resolveram de uma maneira um pouco astuciosa, continuam causando mal, né? Porque, enfim, disse que já se resolveu o problema, mas o problema de fundo ainda não foi resolvido. Pode, às vezes, não ser um abuso que tenha desdobramentos muito graves. Você pode, por exemplo, sei lá, você frequenta uma igreja e o pastor ou o padre que faz a homilia, que faz o sermão, que faz a pregação, diz alguma coisa um tanto imprópria ou violenta. Isso é um abuso espiritual. Mas fica ali, naquele momento, acabou, tudo acabou. Para os católicos, por exemplo, a pessoa pode se confessar com um padre que tem um comportamento inadequado. Aí você tem um abuso espiritual localizado. O problema é quando a gente entra num movimento, entra num instituto, entra numa ordem religiosa, e ali existem líderes ou orientadores que são abusivos. E aí sim, a pessoa pode perder o contato com a realidade e sofrer muito. E para sair é muito difícil.
Eu conheço algumas pessoas que saíram de situações de seita e acompanho, são amigos, eu vejo o quanto essas pessoas sofreram, né? E todos nós, de alguma maneira, pela nossa empatia, a gente sente também a dor dos outros, né? Às vezes uma pessoa, ela é ex-assembleiana, ela é não sei o quê, Hare Krishna, ex-católica, o que seja, essa pessoa pode ter tido uma profunda decepção em razão de uma relação abusiva com algum líder religioso. Agora, professor, existem também as pessoas que elas acabam entregando, literalmente, ela se entrega a esse líder religioso, né? No sentido assim, olha, eu estou vulnerável, eu estou sozinha, minha família não entende, e aí essa conversa sobre o sagrado, sobre o espiritual, sobre algo que você não vê, você vai moldando a cabeça da pessoa, né? Ela vai tendo medo, como você tem medo de fantasma? Ninguém nunca viu um fantasma, então como que fica com esse medo do fantasma? Então, essa coisa, ela vai aumentando na cabeça da pessoa cada vez mais, e aí que o senhor diz que é difícil para ela sair dessa trama, né? Porque é uma história muito bem contada, né? É um ciclo que fecha, e a pessoa fica no meio dele. Um dos truques do abusador espiritual é dizer que ele teve uma revelação. Eu vi. O que você viu? Eu vi. Professor, deixa eu te interromper. Quando eu escuto alguém dizer isso e fala assim, essa noite o Espírito Santo falou comigo, eu penso, me passa esse telefone. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Essa sua atitude é atitude saudável. Que você, em vez de você se submeter, você diz assim, tá, ótimo, mas eu também quero ter essa felicidade, eu também quero ter esse contato. Você está ironizando e com isso você também está se distanciando das armadilhas. Porque se a gente entra de maneira ingênua, acreditando em tudo, a gente realmente fica muito vulnerável, né? Então, acontece, como a gente vê até na televisão, a pessoa chega assim, o Senhor me disse, Deus me disse que hoje as pessoas que vieram aqui têm que dar R$1.000, cada um tem que dar R$1.000, o Senhor me falou. Ué, é um abuso financeiro associado a um abuso espiritual. Mas às vezes as coisas não são tão assim, tão explícitas. E aí, numa orientação individual, o abusador pode chegar e dizer para você, olha, eu estou sentindo aqui a vontade de Deus para você é que você hoje saia da sua casa, que você não se relacione mais com essas pessoas, que você venha para cá trabalhar aqui na cozinha. Então, ele conseguiu te seduzir, porque você não vai lá por causa da cozinha, você vai lá porque a vontade de Deus para você. Quem falou? Aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, aquele líder que disse que ouviu, e você não foi verificar. É inverificável. Mas a Igreja Católica, por exemplo, ela deveria falar mais vezes sobre isso. Revelações particulares são revelações particulares, ninguém tem obrigação de acreditar. Agora, quando a gente pega uma revelação particular e começa a manipular as pessoas a partir disso, então estamos diante de uma liderança abusiva. Porque a manipulação, eu entendo, ela vai sendo tão grande que a pessoa diz, bom, então, eu não fiz aquilo que me foi dito, é por isso que está me acontecendo isso, né? Eu não fiz aquilo, então é por isso que está... Eu até comentei com o senhor antes dessa nossa conversa aqui gravada, que a gente entra no YouTube, tem lá um monte de músicas que diz ouça por 10 minutos, 4 minutos, 3 minutos e o dinheiro aparecerá. Nossa, eu olho aquilo, mas daí eu fico pensando, as pessoas que estão ou desempregadas, ou desesperadas, ou elas vão ouvir.
E será que depois, porque tem muitas visualizações, elas atribuem que não deu certo porque alguém interrompeu a audição naqueles 3 minutos, porque porque daí quando as coisas não dão certo, é como se fosse uma coisa espiritual que atrapalhou, né? Nunca tem a ver com a pessoa, mas é sempre algo de fora, né? O senhor deu para perceber alguma coisa sobre isso? Sim, sim, sim. Isso aí está muito associado aos medos que nós temos, né? Aos medos supersticiosos que todos nós temos. Todo mundo tem algum tipo de superstição, né? Gosta de um número. Eu conheço um professor universitário, doutor em educação, que me disse: eu gosto muito do número 15. O número 15 sempre me deu sorte. É uma espécie de superstição, porque o número 15 é um número como outro qualquer, mas aquela pessoa desenvolveu, assim, uma relação de crença com o número 15, né? A gente pode ter uma série de manias, de superstições, enfim, de crenças, né? Tudo bem, isso faz parte da natureza humana. Agora, o problema é quando nós pautamos a nossa vida por esse tipo de crença e quando esses oportunistas, esses charlatães que estão aí em toda parte, aproveitam essa nossa superstição. Então, por exemplo, vão multiplicando as relíquias, vão multiplicando os recursos. Hoje é o lenço sagrado, amanhã a madeira santa, depois é a fogueira não sei o quê. E você vai entrando nesse universo, né, em que não tem mais liberdade. Quer dizer, você fica preso a rituais inventados. Então, não, agora eu tenho que acordar às 3 da manhã, porque às 3 da manhã eu tenho que acordar para rezar, porque assim como 3 da tarde é a hora em que Cristo morreu, 3 da manhã é a hora do demônio. Tem muita gente acordando de madrugada por causa disso. Meu Deus do céu, isso não é normal. Mas a gente compreende que a pessoa está passando por um momento de medo, de angústia, e ela precisa se agarrar a alguma coisa. E se agarra nesses recursos. Né? Então é preciso ter muito discernimento, é preciso ganhar, vamos dizer assim, uma espécie de luz, pedir justamente ao Espírito Santo uma luz para parar de entrar nessas loucuras, nessas imaginações, né, que a gente compreende, né, contextualiza, mas a gente não pode incentivar, porque isso pode levar a pessoa para um tobogã, para uma vertigem, em que ela fica escrava de uma série de acontecimentos, né? Então, se viu isso, viu aquilo, se aconteceu, caiu, não sei o quê, a pessoa não faz mais nada, fica dependente disso, é muito grave, né? E ela passa a participar de uma seita, né? E aí ela entra em qualquer seita, em qualquer grupo, porque também precisa, vamos dizer assim, comprovar que outras pessoas estão com o mesmo pensamento, com a mesma crença, né? Agora, professor, e essas pessoas, tem alguém que abre processo? Porque basicamente não acontece nada com o abusador espiritual, né? Porque ele fala, a pessoa veio porque quis, deu dinheiro porque quis, ela frequentava porque ela gostava. Então, também isso é uma coisa assim, a vítima é que tem que se defender saindo dessa situação, né? E aí é só um apoio psiquiátrico que resolve? É bem complexo, realmente. Por que o subtítulo do livro, né, Abuso Espiritual, a Manipulação Invisível? Porque não tem provas materiais. Como é que você vai provar que você caiu numa armadilha espiritual? Não tem como... O juiz, a juíza vai arquivar o processo. Não, você entrou porque você quis, você tinha mais de 21 anos, você era... Então, a lei não tipifica esse tipo de crime. Né? Talvez dentro das igrejas, dentro da própria Igreja Católica, uma reflexão que parta dos canonistas, de quem estuda o direito canônico, de perceber melhor como isso está ligado com abuso de poder, abuso de consciência, com a quebra do sigilo da confissão, com outros elementos que possam mostrar claramente que houve um abuso espiritual, né? Alguma promessa que a pessoa fez, né, por escrito ou não,
tem que procurar testemunhas. Agora, o melhor de tudo é não entrar. Uhum. Como não entrar se nós estamos sendo bombardeados, né, o tempo todo por essas propostas? O que tem de grupo aparecendo, o que tem de igreja surgindo, o que tem de seita aparecendo, não está escrito. Então, é preciso ganhar essa formação espiritual. Formação espiritual e formação psíquica também. Eu acho que faz muito bem, uma certa altura da vida, fazer um pouco de terapia, porque o autoconhecimento nos ajuda a perceber onde nós estamos fraquejando para não cair justamente nas esparrelas e nas armadilhas dos abusadores. Quer dizer, se eu sei que eu tenho uma vulnerabilidade, eu já fico um pouco mais consciente, um pouco mais prevenido. Então, eu não vou cair em qualquer lábia, né? Então, é preciso ter essa ajuda, vamos dizer assim, né, de formação espiritual, uma oração que atenda às nossas necessidades espirituais e não simplesmente uma oração que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Isso é muito ruim, é muito, né, muito pouco para o ser humano. Agora, só para concluir essa resposta, se a pessoa entrou e conseguiu, graças a Deus, sair dessa seita, ela vai precisar de um bom tempo de desintoxicação, vai precisar de uma boa orientação espiritual, vai precisar de uma boa terapia, porque são relatos recorrentes, viu, Cris? Quem sai de situações dessas fica tendo pesadelos durante muitos anos, fica com medo de Deus, fica com medo de rezar, fica com medo de fazer qualquer contato com qualquer coisa religiosa, porque já acha que vai cair de novo numa armadilha. Tem dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, tem dificuldade de organizar a sua vida. São muitas sequelas, mas que é muito difícil você mostrar, fotografar essas sequelas e colocar num processo. Então, é muito importante prevenir ou, ao sair, se cuidar. Cuidar para desintoxicar de toda essa manipulação. Professor, eu diria que o equilíbrio, ele é o melhor em todos os processos da nossa vida, né? Seja em qual setor for. Né? Se o senhor pegar, por exemplo, o exercício físico, que é tão necessário, aí você começa a falar, a pessoa diz, não, agora tem que ser 1h30 por dia, agora você tem que fazer isso. Se você bobear, você faz exercício físico o dia inteiro. Aí você tem que dormir bem, comer bem. Se você for olhar o que todo mundo vai aumentando, você fala, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu penso que na religião, na espiritualidade, é igualzinho. Tudo aquilo que você fica fanático, tudo aquilo que faz você não vai em outro lugar a não ser lá. Tudo que você tem que fazer, você tem que perguntar para o pastor, para o padre, tem alguma coisa errada, né? E eu falar com as pessoas, porque quando alguém te diz assim, olha, não fale isso para ninguém, eu sempre penso, desconfie. Né? Porque se é um segredo só seu, que segredo é esse que vai fazer só bem a você? Ainda mais na espiritualidade. Então, cadê os outros? Cadê o coletivo? Não é? Esse é um excelente critério para avaliar o que está acontecendo, né? Eu tive um professor de teologia na PUC do Rio Grande do Sul que dizia uma coisa muito interessante, e é professor e padre, e ele dizia o seguinte, olha, religião pode viciar. Então, religião é como cachaça. Você vai tomar pouco, sabendo a procedência. Olha que legal. Porque há pessoas viciadas em religião. Uhum. É uma espécie assim de luxúria espiritual. Ela precisa ter aquele prazer espiritual. E aí ela multiplica as devoções, multiplica os ritos, fica 5 horas participando de um evento religioso. Pelo amor de Deus. É muito tempo, né? Porque eu sempre falo aqui, mas eu acho bem engraçado essa frase do Padre Juarez, que as pessoas falam assim para ele, ai, padre, adoraria ficar aqui dentro dessa igreja. Ele fala, pelo amor de Deus, a missa começa quando você sai da igreja. Né? Mas é verdade, porque qual é o sentido de você rezar tanto, fazer tanto? Nós não estamos falando contra a oração, antes que alguém aqui reclame.
Mas o que a gente está dizendo é que a sua espiritualidade, a sua religiosidade, ela tem que ser vivenciada. Você tem que conversar com as pessoas, porque é aí que você vai praticar o amor. Do contrário, é muito fácil praticar o amor dentro da minha casa, quieta, sem falar nada com ninguém. Eu não ofendo ninguém, não troco ideia com ninguém, está tudo certo. Né? Então, você quando conversa, você faz essa troca, né? O abuso espiritual está dentro, talvez, de uma patologia ainda maior, que é a nossa patologia religiosa. Quer dizer, o abusador espiritual eu diria, é um criminoso. O abusador espiritual é um criminoso. Agora, se ele tem espaço, se ele tem condições de atuar, é porque também nós estamos fragilizados e também existe uma patologia no ar, né? E justamente uma pessoa santa é aquela pessoa que consegue fazer as coisas com a maior naturalidade, que não transforma a religião num problema, que vive a sua espiritualidade com naturalidade, com humanidade, né? Conta-se que o Francisco de Assis, uma vez ficou sabendo que um dos membros, né, da ordem franciscana, que estava surgindo naquele momento, era tão santo, que ele resolveu fazer um jejum em que ele não iria falar mais nada, era um jejum verbal. Ele nunca iria falar mais nada. Então, quando era hora de se confessar, ele não podia fazer nada, porque ele não podia falar, ele tinha feito o jejum, ele não se confessava nunca. Aí o Francisco da Silva disse, eu sei muito bem que jejum é esse, ele não quer se confessar. Então, a religiosidade pode virar justamente um recurso para que nós ocultemos os nossos erros, as nossas más intenções, e dentro de nós também existe um abusador espiritual. Acho que é importante dizer isso. Nós podemos ser vítimas, mas também nós também podemos ser abusadores, porque ter o poder é sempre muito tentador. Por menor que seja, um catequista com 3 pessoas, ele pode abusar espiritualmente daquelas 3 pessoas. Alguém que está lá, o coroinha, né, o ajudante da missa, né, ele tem o poder de tocar a sineta. Aquele poder sobe a cabeça, ele se sente, de algum modo, poderoso. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque a tentação do poder está aí também embutida nesse abuso espiritual. Esse abuso que o senhor fala do poder interno, ele pode ser colocar medo na outra pessoa, é isso que eu entendo? Colocar medo, né, mandar no outro, controlar o outro, obter coisas através do medo, né? Essas histórias que os antigos faziam muito, né? Uma senhora, por exemplo, tinha um neto e ela dizia, se você não estudar, o demônio vai dormir com você. Pronto, a criança já entrou em pânico, né? Quer dizer, então, tem que tomar muito cuidado, porque nós podemos usar os recursos da fé. Olha que coisa, né, triste, né? O que há de melhor, né, que é a mensagem do Evangelho, transformar isso na pior das armas, né, no pior dos instrumentos de dominação, de exploração. Então, tem que ter muita atenção e sempre que o abusador disser, não comenta nada com seus pais, não fale nada com a sua esposa, não diga nada para o seu marido, não fale com seus amigos, já temos aí, como você observou, aquele segredinho que, na verdade, é o começo também de uma escalada de abusos. Né? Ai, professor, olha, é uma delícia ficar conversando com o senhor, eu ficaria aqui horas. Não, pelo amor de Deus. Eu queria saber se o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa que eu não te perguntei para essa nossa conversa. Olha, eu diria o seguinte, que só enfatizaria a importância da leitura, não só do meu livro, claro, eu recomendo o meu livro, quem quiser comprar na livraria Paulus, da editora Paulus, esse livro, quem quiser também aparecer na Bienal do Livro, no dia 14 de setembro, à tarde, eu estarei lá no stand da Paulus. Mas eu diria que é muito importante que a gente tenha uma leitura variada. Uma pessoa que lê literatura, filosofia, poesia, que estuda sociologia, por conta própria, lendo bons livros, essa pessoa é menos ingênua. É muito importante a gente perder essa ingenuidade, né? Ler coisas variadas, porque a pessoa que só lê um livro, que só recorre a um autor, que só fala de uma coisa, essa pessoa
ela também está se colocando numa situação de risco ou se transformando numa pessoa abusadora. Mas, Cristian, agradeço muito a oportunidade, viu, de conversar. Não, professor, eu que agradeço a honra e o prestígio aqui para o canal Angeline, né? Porque o senhor, nossa, autor de mais de 30 livros, doutor, mestre, um estudioso e uma pessoa que tem uma capacidade maravilhosa de pegar todo esse estudo, né? O senhor, imagina, o senhor estuda a vida inteira, e traduzir numa linguagem tão boa, tão popular, para que todos nós que não temos a sua cultura, podemos entender. Olha, eu fico assim muito encantada e vamos fazer o seguinte, vamos combinar do senhor voltar aqui no canal Angeline para a gente falar também da repercussão sobre esse abuso espiritual, que eu vejo que é uma novidade no Brasil, já que em outros lugares já se fala sobre isso, não é? Ótimo. E vamos agradecer ao nosso amigo comum, Ronaldo Zacarias, que foi quem propiciou a nossa conversa. Ele fez um prefácio fantástico que me lisonjeou muito, porque ele é uma das pessoas que mais conhecem hoje essa questão do abuso, né, sexual, mas abuso de poder que tem no Brasil. Então, ele foi muito bom que ele tenha nos colocado em contato e eu fico à disposição. Quem sabe agora o Padre Ronaldo, ouvindo a nossa conversa aqui, ele tope dar uma entrevista. Faz tempo que eu quero, e ele fala, não, ele pega e sempre recomenda outra pessoa. Quem sabe? Então, olha, eu agradeço muito, agradeço a você aqui que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, deixe o seu like, faça sugestões e também compartilhe o vídeo. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Gabriel Perissé, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, e espero que nos conheçamos pessoalmente um dia desses, quem sabe. Isso, vamos tentar. Muito obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau.